Bom dia! Saudamos a todos e todas com as palavras das senhas diárias. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunhas as Escrituras. Palavra bíblica lema para o terceiro domingo da Páscoa, que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, com a qual saudamos paroquianos e amigos ouvintes neste domingo, dia 26 de abril de 2020. Convidamos todos os amigos ouvintes, membros das comunidades, sintonizados pelo rádio, pelo celular, pelo computador, a formar uma grande corrente de oração e celebração unidos pela Palavra de Deus. Iniciamos nossa celebração em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Misericordioso Deus, juntamo-nos através dos meios de comunicação, mesmo na distância entre nossas casas. Acolhe-nos com Tua Palavra e, sem merecer, te pedimos perdão por nossas falhas no cuidado com a vida de nosso próximo e de nós mesmos. Por Jesus Cristo. Amém. Clamemos pelas dores do mundo, pelas pessoas que sofrem com a falta de leitos hospitalares, pelas pessoas que sofrem por não ter a possibilidade de se despedir de seus entes queridos em culto em vários municípios de nosso país. Clamemos por piedade. Palavra bíblica prevista para o terceiro domingo da Páscoa encontramos em Lucas, no capítulo 24, depois do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então ele perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Então contaram toda a história da Semana Santa. Jesus os até repreendeu, dizendo que, como demoram a compreender as palavras dos profetas, e já próximo ao povoado, faz menção de seguir adiante, e os discípulos convidam para permanecer, pois já era tarde. E no partir do pão, o reconheceram. E lembraram que lhes ardia o coração enquanto ele explicava as Escrituras. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Queridos irmãos em Cristo, a partir de meados do ano 1990, o domingo Misericórdias Domini
passou a ser denominado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, de Dia Nacional da Diaconia, porque a mensagem central nos leva a refletir sobre a misericórdia de Deus. Cada um de vocês já deve ter passeado por algum lugar muito bonito e, quando perguntado por algum detalhe, tem a impressão que não viu. Pois bem, 2 dos discípulos de Jesus caminhavam em direção a Jerusalém, quando um estranho os acompanhou, puxou conversa, aparentemente alheio aos acontecimentos da Semana Santa, mas com muito conhecimento sobre seu mestre. Próximo ao povoado, faz menção de seguir o caminho, e os discípulos o convidaram como hóspede. O visitante, ao partir o pão, tendo dado graça, eles o reconheceram Jesus. A comoção diante da morte, do sepultamento do mestre, tomou conta do coração dos discípulos e eles esqueceram de algo fundamental, do ensino de Jesus, sua ressurreição e triunfo sobre a morte. Sentimentos são bons a princípio, mas quando sufocam ou esquecem princípios básicos, podem levar pela estrada errada. Na Páscoa, há este risco. Presentes, famílias reunidas, podem sufocar a revelação de Jesus justamente na solidariedade e na acolhida. A revelação de Jesus acontece a partir do momento em que os discípulos ouvem aquele estranho e convidam para pernoitar na casa de um deles. A revelação de Jesus acontece a partir do pão. Nos dias atuais em que vivemos, muitos valores humanitários foram sendo despertados na sociedade. A fé em Jesus deixa de ser o mago da lâmpada que realiza nossos desejos e a nossa fé passa a cuidar das pessoas que estão ao nosso redor e assim cuidar de si mesmo também. Amém. E a paz de Deus, que está além da compreensão humana, guardará o coração e a mente, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Amém. Queremos nos preparar para a oração de intercessão, ouvindo com o grupo vocal Isaek, Dá-nos olhos claros, as primeiras estrofes. Oremos. Deus da vida, Deus da ressurreição, te agradecemos por ter nos adotado como teus filhos, assim nos tornas herdeiros da tua glória e da tua bondade. Te agradecemos pela solidariedade que está nascendo diante das dificuldades que vivemos. Colocamos em tuas mãos as autoridades e suas decisões. Intercedemos pelos pacientes, pelos profissionais de saúde, por sua incansável dedicação. Tudo mais que não expressamos em voz alta neste momento de oração, incluímos na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus acompanhe a todos e todas. Amém. Neste momento queremos trazer nossas homenagens aos aniversariantes da semana. Completa mais um ano de vida
Dia 27 de abril, segunda-feira, Valmor Eckel, Bruna Ibner, Érico Kellerman, Luciana Silvana Jäger. No dia 28 de abril, terça-feira, Guilherme Guever, Daiane Henker Auler, Rafael Melchior, Roseli Simone Schifferdecker, Andressa Cristina Gass, Ayrton Steil. No dia 30 de abril, quinta-feira, Zilda Berger, Gabriel Moraes Xavial e Silva. No dia 1º de maio, sexta-feira, Nelly Schifferdecker, Jefferson Luiz Bayer, Nicole Amanda Guever. No dia 2 de maio, sábado, Anita Guever, Clayton Gres, Andrea Ziman Guever. Queremos desejar aos aniversariantes as mais ricas bênçãos de Deus e oferecer as últimas estrofes do hino Dá-nos Olhos Claros com o grupo vocal Isaac. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar. Eu sou o pastor Edu Grenzel, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, e o programa Semente de Esperança da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Sinodal em Candelária vai ficando por aqui, com nossos agradecimentos ao patrocínio do Posto Alvorada e Comercial Alvorada. Desejamos aos paroquianos e amigos ouvintes uma semana de trabalho abençoada a todos e todas. Bom dia! Dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção.